Você já ouviu falar da Operação Prato? Esse é, sem dúvida, um dos casos ufológicos mais importantes e bem documentados da história, não só do Brasil, mas do mundo todo. O que aconteceu na Amazônia brasileira em 1977 foi tão sério que obrigou as Forças Armadas a agirem. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os 10 fatos essenciais que você precisa saber sobre essa operação militar secreta que investigou OVNIs. E fica até o final, porque o desfecho dessa história é tão misterioso quanto o próprio fenômeno. Vamos começar pelo básico. A Operação Prato foi uma investigação militar oficial do alto nível, conduzida pela Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira. Ela aconteceu entre setembro de 1977 e o início de 1978. Pensa comigo. Essa foi a primeira e única vez na história do Brasil que as Forças Armadas criaram uma forqueterfa específica para investigar fenômenos de objetos voadores não identificados. Não era brincadeira. Eles não estavam investigando balões meteorológicos ou ilusões de ótica. Era uma missão séria, com militares treinados, equipamentos e um objetivo claro: entender o que diabos estava aterrorizando a população do Pará e o que estava causando tanto pânico. Isso nos leva ao segundo ponto: o fenômeno conhecido como chupa-chupa. Esse nome bizarro foi dado pelos próprios moradores da região, principalmente da ilha de Colares. Eles relatavam que objetos luminosos de vários formatos e tamanhos apareciam no céu noturno, perseguiam pessoas, carros e barcos. E o pior, eles atacavam. A população acreditava que essas luzes sugavam o sangue das vítimas. Por isso, o apelido macabro. O medo era tão real que as pessoas simplesmente pararam de sair à noite. A vida na região virou um filme de terror. E não era só imaginação ou histeria. Os ataques deixavam marcas físicas nas vítimas. E este é o nosso terceiro fato crucial. As pessoas que afirmavam ter sido atacadas pelo chupa-chupa apresentavam sintomas muito concretos. Estamos falando de queimaduras de primeiro grau na pele, marcas de microperfurações como se tivessem sido picadas por dezenas de agulhas minúsculas. Além disso, as vítimas relatavam tontura, febre e fraqueza extrema e, em alguns casos, anemia. A médica local da ilha de Colares, a doutora Welaide Cecim Carvalho, se tornou uma figura central. Ela era cética no início, mas depois de atender centenas de pacientes com os mesmos sintomas inexplicáveis, ela começou a documentar tudo e se convenceu de que algo muito estranho estava acontecendo. Os registros dela são uma prova poderosa da realidade física do fenômeno. Diante de um caos como esse, a Força Aérea Brasileira precisava de um líder para a missão. E aqui entra o nosso quarto ponto: o capitão, que depois se tornou coronel, o Irangê Holanda Lima. Ele foi o homem escolhido para comandar a Operação Prato. Holanda era um oficial experiente e liderou a equipe que foi para o epicentro do fenômeno. Foi ele e sua equipe que produziram a maior parte dos relatórios, fotos e filmes. Durante anos ele manteve o sigilo militar absoluto sobre o que viu. Mas, 20 anos depois, em 1997, ele quebrou o silêncio em uma entrevista bombástica, confirmando tudo e afirmando, com todas as letras, que o que eles investigaram eram, sim, naves de origem extraterrestre. E o que essa equipe registrou? Isso nos leva ao quinto fato: a documentação robusta. Os militares não foram para lá de mãos abanando. Eles não viram apenas luzes pequenas, e esse é o nosso sexto ponto, que torna tudo ainda mais incrível. Segundo os relatos de Holanda e de outros militares da equipe, eles não testemunharam apenas os pequenos chupa-chupas. Eles viram e filmaram objetos gigantescos, naves enormes, com formatos cilíndricos e ovais, com cerca de 100 metros de comprimento. Esses objetos colossais
pairavam silenciosamente sobre os rios da região. A teoria dos militares era que essas poderiam ser naves-mãe, de onde as luzes menores e mais ágeis saíam para realizar suas atividades. Imagina o choque de ver uma coisa dessas no meio da selva amazônica, com tantas evidências e testemunhos de militares. Você esperaria que a investigação fosse a fundo, certo? Errado. E aqui chegamos ao sétimo fato: o cancelamento súbito e inconclusivo da operação. Em dezembro de 1977, poucos meses depois de começar, a Operação Prato foi encerrada abruptamente por ordem do Comando Superior da Força Aérea Brasileira. O relatório final, oficial, ou pelo menos o que foi divulgado na época, declarou que os fenômenos eram inconclusivos. Chegaram a usar a opinião de um psiquiatra que sugeriu que tudo não passava de histeria coletiva ou ilusões. Para Holanda e sua equipe, que viram tudo com os próprios olhos, essa conclusão foi um absurdo. Essa decisão repentina de encerrar tudo e varrer para debaixo do tapete só aumentou as suspeitas de que o governo estava cobertando algo muito maior. A história fica ainda mais sombria. Nosso oitavo ponto é a morte misteriosa do Coronel Holanda. Como o Hill diz em 1997, ele deu uma entrevista bombástica para ufólogos, contando em detalhes tudo o que viu e viveu durante a Operação Prato. Ele revelou segredos guardados por 20 anos. Apenas 2 meses depois dessa entrevista, o coronel Wijngaard Holanda foi encontrado morto em sua casa por enforcamento. A conclusão oficial da polícia foi suicídio, mas para a comunidade ufológica e para muitos que o conheciam, o momento e as circunstâncias da morte são suspeitos demais. Será que ele foi silenciado por revelar o que não devia? Essa pergunta ecoa até hoje. É importante também entender o nono ponto: o impacto psicológico devastador na população local. O pânico na ilha de Colares e em outras comunidades era total. A vida social e econômica foi paralisada. Os homens, que viviam principalmente da pesca noturna, tinham medo de ir para os rios. Famílias inteiras se reuniam à noite, em abrigos improvisados, apagavam todas as luzes de casa e ficavam em vigília, esperando o amanhecer. As mulheres e crianças chegaram a usar roupas escuras para não atrair as luzes. O terror era diário e deixou cicatrizes profundas na memória daquele povo. Finalmente, nosso 10º e último fato: a desclassificação e o Arquivo Nacional. Apesar de todo o acobertamento inicial, a pressão da sociedade civil e dos ufólogos fez com que, décadas depois, grande parte dos documentos da Operação Prato fosse desclassificada. Hoje, esses relatórios, croquis e algumas das fotos estão disponíveis para consulta pública no Arquivo Nacional, em Brasília. Se material, mesmo que incompleto, confirma a seriedade com que a Força Aérea Brasileira tratou o caso. Os documentos provam que a operação existiu, que os relatos eram levados a sério e que os militares realmente registraram fenômenos aéreos não identificados. Então, recapitulando: uma investigação militar oficial, um fenômeno mortal chamado chupa-chupa, vítimas com marcas físicas, um coronel que quebrou o silêncio, centenas de fotos e horas de filmagens, relatos de naves gigantescas, um cancelamento súbito, a morte suspeita do principal investigador, pânico generalizado e, por fim, a liberação de documentos secretos. A Operação Prato não é uma lenda, foi um evento real e complexo. Até hoje, ela representa um dos maiores mistérios da ufologia mundial e uma prova de que, às vezes, a realidade é muito mais estranha que a ficção. E aí, o que você acha dessa história toda? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que eram naves extraterrestres? Ou tem outra teoria? Se você gostou de mergulhar nesse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!